Antes de continuarmos, eu te peço um gesto simples e silencioso. Inscreva-se no canal. Para este projeto é o que permite continuar desenterrando memórias que foram empurradas para o esquecimento. E me motiva a criar mais vídeos. Vamos lá? Você entra em um castelo onde o silêncio não é ausência de som, mas presença de algo que observa. O ar é frio, mesmo quando o sol insiste lá fora. E há um cheiro que não combina com pedra antiga. Ferro, umidade e medo envelhecido. Cada passo ecoa, como se alguém tivesse parado de respirar para ouvir. Aqui, jovens não crescem. Elas desaparecem. E seus nomes não ficam. Durante séculos, disseram que essa história era exagero, histeria coletiva, intriga política contra uma mulher poderosa demais. Mas quanto mais fundo você desce, mais difícil se torna desviar o olhar. Porque Elizabeth Bathory não é uma lenda criada para assustar crianças. Ela é um aviso enterrado mal demais. Você está na Hungria do fim do século XVI. Um território rasgado por guerras constantes contra o Império Otomano, assolado por fome, doenças e um sistema social onde o valor de uma vida dependia do sobrenome que a carregava. O sangue nobre valia mais do que dezenas de corpos camponeses empilhados. É nesse mundo que Elizabeth nasce em 1560, dentro da família Bathory. Um clã tão antigo, rico e influente, que suas decisões moldavam alianças, fronteiras e destinos. Desde cedo, você entende que ela não foi criada para obedecer. Ela foi criada para comandar, para punir, para possuir. Crônicas e registros da época descrevem uma infância cercada por violência tratada como normalidade. Execuções públicas faziam parte da paisagem. Castigos corporais eram pedagogia. Doenças mentais dentro da própria família eram escondidas, não compreendidas. Elizabeth cresce observando corpos sofrerem sem consequência alguma. Aprende, muito cedo, que dor pode ser administrada, que autoridade transforma crueldade em direito legítimo, que ninguém questiona quem nasce acima da lei. Ao se casar com Ferenc Nadasdy, conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria, a jovem condessa assume o castelo de Chaktice como lar. Ferenc é celebrado como herói de guerra. Passa anos longe, lutando, matando, conquistando. Elizabeth fica, e é na ausência prolongada de olhares externos que o castelo muda de função. De residência nobre para espaço fechado, isolado. Um território onde regras comuns não entram. Onde a vontade de uma única pessoa se torna absoluta. As primeiras a desaparecer são sempre as mais fáceis de apagar. Meninas pobres. Filhas de camponeses famintos que acreditam estar oferecendo às filhas uma chance rara. Servir uma condessa rica, comer todos os dias, talvez aprender boas maneiras. Educação, proteção, promessas vagas, mas suficientes para quem não tinha nada. É assim que começa. Sempre começa assim. Depois os corpos não retornam. As cartas não chegam. As desculpas se repetem com frieza burocrática. Doença súbita, fuga vergonhosa, castigo merecido. Ninguém questiona uma Bathory. Questionar seria assinar a própria sentença social. Você precisa imaginar o ritmo real do horror, não um surto incontrolável, não um acesso de loucura isolado, mas semanas, meses, anos. Uma engrenagem funcionando em silêncio. Testemunhos colhidos mais tarde falam de salas frias, onde gritos eram engolidos por tapeçarias grossas, de instrumentos improvisados, de punições que não buscavam matar rápido, mas prolongar, esticar o tempo. A dor deixa de ser exceção e vira rotina. O medo não é efeito colateral, é método. Não há consenso absoluto sobre números. As fontes variam, os registros são fragmentários, muitos foram perdidos ou escondidos. Mas mesmo as estimativas mais cautelosas falam em dezenas de vítimas. Outras mencionam centenas. E o que importa aqui não é a contagem exata, mas o padrão que se repete. Jovens vulneráveis, submetidas à humilhação, violência física e apagamento completo. Seus nomes raramente foram escritos. Seus rostos não chegaram até nós. A história quase concordou em esquecê-las. Durante anos ninguém interfere, porque Elizabeth é intocável. Mulher sim, mas nobre acima de tudo. Sua posição funciona como escudo, sua casa como território sagrado, até que algo muda.
As vítimas deixam de ser apenas camponesas invisíveis. Filhas de pequenos nobres começam a desaparecer. E quando o sangue começa a incomodar gente com sobrenome, o silêncio finalmente se rompe. O que vem a seguir não é justiça imediata. É hesitação. É medo político. São investigações feitas com cuidado para não ferir estruturas antigas demais. Depoimentos arrancados de servos aterrorizados. Confissões que descrevem práticas que a própria mente resiste em aceitar. Ainda assim, Elizabeth nunca enfrenta um julgamento público. Não há praça. Não há multidão. Não há execução. Há confinamento. Murada viva dentro do próprio castelo. E mesmo assim, por séculos, tentaram recontar essa história como exagero, como conspiração masculina contra uma mulher poderosa. Essa versão é confortável, menos sangrenta, menos comprometida. Mas ela exige que você ignore dezenas de testemunhos, documentos judiciais e restos humanos encontrados sem explicação. A pergunta nunca foi se Elizabeth Bathory foi cruel. A pergunta é, por que o mundo tentou, por tanto tempo, fingir que ela não foi? Quando você entende isso, não há retorno possível. Você precisa desacelerar o tempo para entender o que realmente aconteceu dentro daqueles muros. Porque o horror ali não foi um espetáculo repentino, não foi um acesso isolado de fúria, foi um sistema, um mecanismo que funcionou por anos, alimentado por poder absoluto, medo constante e silêncio cúmplice. No castelo de Chartice, a violência não explodia, ela escorria, dia após dia. E todos que viviam ali aprendiam rapidamente que ver era perigoso, ouvir era inevitável, falar era fatal. Os testemunhos recolhidos durante a investigação descrevem uma rotina precisa, quase burocrática. Meninas acordadas antes do amanhecer, trabalho físico exaustivo, nenhuma margem para erro, um copo derramado, uma costura mal feita, um olhar considerado insolente eram suficientes para transformar o dia em sentença. A punição vinha sem aviso, às vezes pelas mãos da própria Elizabeth. Outras vezes delegada às criadas mais antigas, mulheres que sobreviveram tempo suficiente para aprender que repetir a violência era a única forma de não se tornar a próxima vítima. Há nomes que surgem repetidamente nos registros judiciais. Dorota Sentes, Ilona Jó, Kathleen Benicá. Servas íntimas da condessa. Não simples espectadoras, mas executoras. Pontes entre a vontade da senhora e o corpo das meninas. Seus depoimentos falam de espancamentos até a inconsciência, de queimaduras causadas por ferro aquecido, de agulhas inseridas lentamente sob unhas e na pele. Não como explosão emocional, mas como procedimento. O objetivo não era apenas punir, era quebrar. Ensinar submissão total através da dor. E aqui está o detalhe mais perturbador. Elizabeth não é descrita como alguém sempre fora de controle. Pelo contrário, muitos relatos a descrevem atenta, silenciosa, observando, interrompendo quando queria, mandando continuar quando julgava necessário, corrigindo detalhes, escolhendo vítimas. O horror não nasce do caos, mas da lucidez, da normalização, da frieza de quem sabe exatamente o que está fazendo e sabe que nada lhe acontecerá. Com o passar do tempo, o castelo já não comporta tantos corpos. Os registros mencionam enterros improvisados, realizados à noite, longe de olhares curiosos, em alguns casos, nem isso. Cadáveres descartados sem qualquer ritual. O desaparecimento vira parte da paisagem. O medo se espalha pelas aldeias próximas, mas a fome fala mais alto. Pais continuam enviando filhas. Não por ignorância total, mas por desespero. O poder funciona assim. Transforma o risco em obrigação. É nesse ponto que surge o mito. A história dos banhos de sangue para preservar a juventude. Uma imagem poderosa, repetida ao longo dos séculos. Mas quando você retorna às fontes mais próximas dos acontecimentos, essa narrativa aparece menos como fato comprovado e mais como símbolo posterior. O que emerge com muito mais força é algo ainda mais desconfortável. A obsessão pelo controle absoluto sobre corpos jovens. Sobre sofrimento. Sobre a capacidade de decidir quem pode gritar e quem deve desaparecer. À medida que os rumores se tornam impossíveis de conter, Elizabeth adapta seu método. Passa a recrutar meninas de famílias empobrecidas da pequena nobreza. Um erro fatal.
Essas famílias não são invisíveis. Elas escrevem cartas, fazem denúncias, exigem respostas. Quando suas filhas não retornam, o silêncio deixa de ser seguro. Em 1610, a pressão chega ao palatino Gheorghe Thurzó, representante direto do rei. A investigação não começa como um ato de compaixão, mas de contenção política. O escândalo ameaça a estabilidade de uma nobreza já frágil. Thurzó entra no castelo e encontra aquilo que por anos foi ignorado. Meninas feridas, algumas ainda respirando, outras já sem identidade. O horror interrompido no meio do processo. Mesmo assim, Elizabeth não é arrastada em correntes. Não enfrenta multidões. Não é exposta. Seus cúmplices são presos, interrogados, torturados e executados. Ela não. Para ela, reserva-se outra solução. Silenciosa, privada. A porta se fecha. O castelo se transforma em prisão. E o mundo, mais uma vez, prefere acreditar que o problema foi resolvido. Mas não foi. Porque o crime não estava apenas nas mãos que feriam. Estava no tempo que passou. Na quantidade de vozes ignoradas. Na certeza coletiva de que algumas vidas podem ser descartadas sem consequência. E isso não se encerra com o fechamento de uma porta. Isso continua. Mesmo quando ninguém mais quer olhar. Elizabeth Bathory não reage como se espera quando a punição finalmente chega. Não há gritos, não há súplicas públicas, não há confissão teatral. Em 1611, ela é confinada dentro do próprio castelo, em um acordo silencioso entre homens que preferem preservar estruturas a encarar verdades. O mundo chama isso de justiça, mas justiça não se faz murando culpados no escuro, faz-se expondo crimes à luz. E aqui, a luz foi deliberadamente apagada. Ela é selada em alguns aposentos do castelo de Chachtice. Janelas fechadas. Aberturas mínimas por onde passam comida, água e ordens. Não é uma cela comum. É uma prisão feita sob medida para alguém que ainda carrega um nome poderoso. Mesmo isolada, Elizabeth continua administrando propriedades, escrevendo cartas, dando instruções. Até confinada, ela permanece condessa. O sistema não a destrói. Apenas a esconde. Enquanto isso, seus cúmplices enfrentam o destino que ela jamais enfrentaria. Dorota Sentes, Ilona Jó e outros são julgados publicamente, torturados, executados. Seus depoimentos arrancados sob dor são registrados como prova suficiente para condená-los, mas curiosamente insuficientes para levar Elizabeth a um tribunal formal. Essa contradição não é acidente. É escolha política. Os documentos do processo são fragmentados. Alguns sobrevivem, outros desaparecem. O julgamento nunca é concluído oficialmente. Não há sentença final assinada contra Elizabeth Bathory. Ela morre, em 1614, sem condenação pública, sem absolvição, sem exposição. Apenas silêncio. Um silêncio cuidadosamente construído. É nesse vazio que a história começa a ser remodelada. Com o passar dos séculos, o foco se desloca. As vítimas desaparecem ainda mais. Em seu lugar surge a figura quase mítica da condessa vampira. A mulher que se banhava em sangue para manter a juventude. Uma imagem tão grotesca quanto conveniente, porque transforma um crime histórico em fantasia exagerada. Afasta a responsabilidade humana. Faz parecer lenda. Mas quando você retorna às fontes mais próximas dos fatos, atas de interrogatório, correspondências entre nobres, registros administrativos, o que surge não é sobrenatural, é estrutural. Elizabeth não age sozinha. Ela age protegida, amparada por uma rede de servos coagidos, autoridades hesitantes e uma nobreza que teme precedentes mais do que teme a morte de jovens desconhecidas. Alguns historiadores tentaram reconstruir Elizabeth como vítima de uma conspiração. Uma mulher poderosa demais, derrubada por homens ambiciosos interessados em suas terras. Essa hipótese existe e precisa ser mencionada, mas ela não explica os corpos encontrados durante a investigação. Não explica a convergência de testemunhos semelhantes vindos de pessoas diferentes. Não explica o padrão contínuo de desaparecimentos ao longo de anos. Negar tudo isso exige mais esforço do que aceitar o óbvio. A tentativa de absolvição tardia revela mais sobre quem tenta reescrever a história do que sobre os fatos em si.
Porque reconhecer Elizabeth como culpada obriga a reconhecer algo ainda mais desconfortável, que o sistema funcionou exatamente como deveria funcionar, protegendo quem estava no topo, sacrificando quem estava na base. As meninas mortas não deixam diários, não escrevem cartas, não têm descendentes que disputem sua memória. Elas existem apenas como fragmentos em depoimentos, como sombras nos registros, como interrupções súbitas em listas de servas. O apagamento não é consequência do tempo, é parte do crime. Elizabeth morre sozinha, confinada, ainda rica, ainda nobre, ainda protegida pelo silêncio. E o mundo segue em frente, satisfeito por ter encerrado o assunto sem manchar demais suas próprias estruturas. Mas o que aconteceu ali não pertence apenas ao passado. Ele ecoa sempre que a violência é tratada como assunto privado, sempre que o poder é autorizado a punir sem ser observado. Talvez seja por isso que essa história continue incomodando, porque ela não oferece conforto, não permite monstros simples. Ela mostra algo pior, um horror perfeitamente integrado à ordem social. Um mal que não precisou quebrar regras, apenas usá-las até o limite. E quando você entende isso, a pergunta muda. Já não é como isso pôde acontecer. A pergunta real é: quantas vezes ainda acontece da mesma forma, apenas com outros nomes e outros muros? Quando Elizabeth Bathory morre, em agosto de 1614, não há anúncio público. Não há julgamento final. Não há multidão reunida para assistir ao fim de uma era. Há apenas um corpo encontrado no quarto onde ela foi selada, e a pressa em encerrar o assunto. O silêncio vence mais uma vez. O castelo continua de pé. As terras permanecem com a família. A ordem social segue intacta. E as vítimas continuam sem rosto. É assim que a história oficial tenta concluir o caso, com discrição, como se a ausência de espetáculo fosse sinônimo de reparação. Mas nada foi reparado. Nenhuma das jovens mortas recebeu justiça simbólica. Nenhum nome foi devolvido. Nenhuma memória foi protegida. O mundo apenas seguiu em frente, aliviado por não precisar olhar para aquilo por muito tempo. Com o passar dos séculos, Elizabeth Bathory passa a ocupar um lugar estranho na memória coletiva. Ela deixa de ser uma nobre real inserida em um sistema real e se transforma em personagem, a condessa sangrenta, a figura quase mítica, exagerada, distante, uma vilã conveniente. Porque quando o horror vira lenda, ele deixa de acusar o presente. Ele se torna seguro, consumível, inofensivo. Mas essa transformação tem um custo. Ao focar apenas na imagem extrema da condessa, a história apaga o contexto que permitiu tudo acontecer. Apaga a rede de silêncio. Apaga a hierarquia que definiu quais vidas importavam. Apaga a conivência das autoridades. Apaga o fato de que nada teria durado tantos anos sem aceitação passiva. Elizabeth não foi um acidente histórico. Ela foi o resultado lógico de um sistema onde o poder não era fiscalizado, onde o sofrimento dos pobres não era registrado e onde mulheres jovens eram tratadas como propriedade descartável. Isso é o que torna essa história insuportável, porque ela não pertence apenas ao passado. Sempre que a violência é tratada como assunto doméstico, ela se fortalece. Sempre que autoridades escolhem preservar reputações em vez de expor crimes, vítimas são sacrificadas em nome da estabilidade. Sempre que o silêncio é visto como prudência, ele se torna cúmplice. O castelo de Chakchitsi pode ter ruído com o tempo, mas a lógica que o sustentou sobreviveu. Talvez por isso ainda exista tanto esforço em relativizar, suavizar ou negar. Porque admitir a verdade exige admitir que o sistema falhou. Ou pior, que funcionou exatamente como foi projetado, protegendo os de cima, absorvendo os de baixo, arquivando a dor como detalhe inconveniente. Você não é obrigado a lembrar dos números exatos, nem a aceitar todas as versões, mas você é capaz de reconhecer o padrão. Jovens vulneráveis, poder absoluto, anos de silêncio, investigação tardia, punição privada, memória distorcida. Esse padrão se repete mais do que gostaríamos de admitir. As meninas que morreram sob o domínio de Elizabeth Bathory não pediram para ser símbolo de nada. Elas queriam viver, trabalhar, voltar para casa.
E é justamente por isso que contar essa história importa. Não para alimentar fascínio mórbido, mas para recusar o apagamento final. Se você chegou até aqui, você já fez algo raro. Permaneceu. Não desviou o olhar quando a história ficou desconfortável. E isso transforma você em parte da memória. Cada vez que essa narrativa é contada com honestidade, o silêncio perde um pouco da força que sempre teve. Se este vídeo fez você pensar, apoiar este canal não é apenas um gesto técnico. É um posicionamento. Uma escolha consciente de lembrar. Porque enquanto essas histórias forem contadas, o esquecimento nunca vence completamente. E às vezes, lembrar é a única forma de justiça que ainda resta.